Novamente aqui estamos para estudar uma obra indicada para o vestibular da Universidade Federal do Paraná e desta feita vamos conhecer a obra do grande mestre Machado de Assis, Quincas Borba. E para a gente iniciar logo esse estudo, nós vamos conhecer a capa do livro na edição da Ática, da série Bom Livro, porque essa capa nos sugere alguma coisa. Acompanhe-me na tela então. Nós temos essa capa em primeiro plano, uma figura feminina, que é a única figura feminina de grande importância na obra, que se chama Sofia. Sofia é a esposa de Palha, que provavelmente é esse senhor aqui de costas, o Cristiano Palha. À frente de Palha nós temos a figura de Rubião. Rubião é o amigo de Palha, entretanto interessado na mulher do Palha, que é a Sofia. Mais à direita, nós temos um senhor mais idoso, e esse senhor mais idoso deve representar aqui na obra a figura do Quincas Borba, que vai dar nome ao livro, que é o filósofo louco que morre logo no início da história. E também Quincas Borba é essa figurinha aqui embaixo, é o cão, que tem o mesmo nome do seu dono, Quincas Borba, e que representará um papel importante na narrativa, já que o Rubião, herdeiro de Quincas Borba, só vai receber a herança se cuidar do cão de Quincas Borba. Observe que nós já temos nesse início, só na capa do livro, um pequeno resumo de alguns aspectos importantes dessa narrativa. Entretanto, antes de a gente entrar no resumo propriamente dito, nós vamos ver outros aspectos que preparam essa narrativa, que são aspectos estruturais da história. Me acompanhe mais uma vez na tela. E antes de tudo, nós vamos conhecer a figura, autor dessa obra, que é Machado de Assis. Vamos ver uma foto de Machado de Assis aqui na tela. Então está aqui, Machado de Assis, numa faixa etária próxima dos 50 anos, né, com o seu pince-nez, né, aqueles óculos que se usavam antigamente, que não tinha aquela haste que punha atrás da orelha. E novamente a capa do livro aqui, a capa de Quincas Borba, aquela que agora há pouco ainda comentávamos. Então vejamos na sequência a primeira pergunta importante: por que Quincas Borba? Por que o livro se chama Quincas Borba? Coloca essas duas imagens aqui. Primeiro, o filósofo Quincas Borba. Né? A pergunta é, por causa do filósofo que nós vamos chamar o livro de Quincas Borba? Muito provavelmente isso é uma justificativa bastante plausível. Né? Temos um personagem central na história que se chama Quincas Borba, que é um personagem que motiva toda a narrativa. Personagem este que tem no seu cão o mesmo nome, cão que vai ficar vivo durante toda a narrativa. É o último ser que morre na história. O primeiro que morre é o Quincas, pessoa, filósofo. O último é o cão, depois de toda uma trajetória do personagem Rubião, que nós conheceremos logo na sequência. Então, por que Quincas Borba? Porque é um personagem que inicia com esse nome, como centro da narrativa, um filósofo, e termina com um cão que ainda representa esse filósofo, Quincas Borba. Na sequência, quem é o narrador? Sempre é uma pergunta importante, né? No caso desta narrativa, o narrador nós poderíamos classificar como um ser externo à narrativa. Quer dizer, um indivíduo que não é um personagem que faça parte das peripécias, dos fatos, das aventuras vividas nesse livro. Portanto, é uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, podemos considerá-lo um observador onisciente. Onisciente quer dizer que ele é ciente de tudo. Omni, tudo. Ele tem consciência, ele tem conhecimento de tudo o que acontece, inclusive o que se passa na mente de cada um dos personagens. Assim é o narrador desta história. Na sequência, onde se passa a história? Quer dizer, qual é o espaço dessa história? Genericamente, podemos dizer que há dois espaços. A história começa em Barbacena, grande parte da história se desenvolve no Rio de Janeiro e a história termina em Barbacena novamente. Então, começa em Barbacena, vai para o Rio e volta para Barbacena. Começo e fim em Barbacena. Barbacena, lembrar que é uma cidade mineira. A outra grande pergunta é, quando? Em que época? Qual é o tempo dessa história? Né? Então, o quando dessa história é durante o Segundo Império. O Segundo Império, o Império de Dom Pedro II no Brasil, em torno desta data, 1865. Época em que Machado de Assis estava vivo, era ainda um jovem escritor, né, iniciando praticamente sua carreira ainda, né? Ele nasceu em 1939, então até 65 era um jovem escritor. E vivenciou, então, experiências dessa época do Segundo Império. Portanto, o que ele conta é fruto
da observação da vida, da análise dessa vida. Mais ainda, quais são os temas centrais dessa obra? Dá para dizer que essa obra tem dois grandes temas centrais, importantes, fundamentais. A loucura é um deles. A loucura de Rubião, a loucura de Quincas Borba. Tá? O outro grande tema é a infidelidade. A infidelidade que nas obras machadianas não precisa ser explícita. Ela pode vir apenas sugerida, é suficiente. É a infidelidade. Mas eu diria que esses não são apenas os temas únicos dessa obra. Além desses dois temas que são básicos, existem outros. Vejamos na sequência. O livro traça um painel sobre as relações na sociedade burguesa do Segundo Império no Rio de Janeiro. A obra desmascara o comportamento interesseiro, as intenções mesquinhas, o egoísmo, a pequenez de atitudes, as segundas intenções. Trata-se de um desnudamento da vida burguesa, do seu jogo de aparências. Observem que isso que nós acabamos de ver, nós não podemos atribuir, não devemos atribuir apenas a esta obra de Machado de Assis, mas a toda a produção de Machado de Assis que diz respeito à segunda fase que costumeiramente chamamos de sua produção realista. Machado de Assis, ou quase todos os grandes escritores do período realista no mundo, Eça de Queiroz, no caso de Portugal, né? O Gustave Flaubert, no caso dos franceses, vão produzir uma literatura cujas intenções estão centradas nisso que acabamos de ver, no desmascaramento do comportamento burguês. Essa é uma das funções fundamentais da arte realista, né? Mas vamos continuar com Quincas Borba e vamos ver a próxima tela o que nos apresenta. Me acompanhe. Estrutura do livro. A obra é feita em flashback. Flashback merece um comentário. Veja essa voltinha aqui. Flashback é a ideia de retorno, de retrospectiva, de voltar. Então, ela começa com Rubião rico e depois volta para contar como isso aconteceu. Isso é a ideia de flashback. Então, ela começa em um determinado momento da história que não é o início da história. Ela vai voltar no tempo para contar como o Rubião chegou a ser rico. Isso é flashback, essa técnica. Que, aliás, não é mostrada exclusivamente no fato de Rubião começar rico e depois a gente descobrir como ele ficou rico. Há outros momentos em que essa retrospectiva acontece, esse voltar acontece. Um exemplo típico, a lembrança do enforcamento, que é uma cena em que Rubião vai lembrar do tempo de mocidade no Rio de Janeiro, em que ele viu acontecer um enforcamento. Então ele está andando na rua e ele, ao andar pela rua onde ele viu acontecer esse enforcamento, ele vai recordar desse fato, vai ser revisado esse fato. Além da questão do flashback, nós temos a questão da intertextualidade. Isso merece um comentário também. A intertextualidade é a relação que praticamente todo bom texto literário traz com outros textos. Normalmente textos clássicos, normalmente textos consagrados. Machado de Assis é pródigo, é rico em fazer essas relações com textos bíblicos, com episódios de Shakespeare, de Dante Alighieri, de Camões nos Lusíadas, de Homero. Quer dizer, é um escritor que vai buscar nas antigas obras clássicas referências que ele traz para o seu texto. Mas ele não traz isso para mostrar cultura, isso aparece com toda a espontaneidade dentro do relato. A maior parte dos leitores, que faz uma leitura ingênua dos textos de Machado de Assis, não chega a perceber essas referências, essas relações com essas obras clássicas. Mas elas são extremamente enriquecedoras da leitura. Quem consegue percebê-las, lê com maior profundidade, com maior enriquecimento o texto de Machado de Assis. Voltemos à tela. Uma outra técnica de Machado são os capítulos curtos. Veja, esse livro tem 201 capítulos e o livro tem mais ou menos 190 páginas. Isso equivale a dizer que tem mais capítulos que páginas, o que significa que os capítulos são curtos mesmo. Eles vêm apenas numerados na obra, eles não têm título, né? Diferentemente de outras obras em que cada capítulo tem um título. Nesta, não, apenas números. Veja você então que nós temos aí 3 aspectos importantes dessa obra. Capítulos curtos, relações intertextuais e uma técnica de relato que usa o flashback, a retrospectiva, a volta ao passado. Mas vamos adiante, temos mais a conhecer sobre Machado de Assis. Melhor, em Quincas Borba existe uma filosofia.
Vamos conhecê-la. Humanitas. Esse é o nome da filosofia de Quincas Borba, o filósofo louco. E Humanitas tem como aforismo, ou seja, como palavra ou frase central, ao vencedor, as batatas. Esse aforismo, ou seja, esta frase que parece fora de lógica, resume a filosofia de Quincas, que dá para dizê-la assim: eliminar o outro não é vencer, mas equilibrar. O outro permanece no vencedor. Entenda comigo. O outro permanece no vencedor. Se eliminamos alguém, segundo essa teoria, eliminar alguém significa criar um novo equilíbrio. Porque ao eliminar alguém não se está matando. Porque a morte, segundo essa teoria, não existe. Existe apenas o equilíbrio. E esse equilíbrio se dá pelo fato de que ao eliminar o outro, esse outro passa a fazer parte do que eliminou. Porque o que eliminou passa a ter o domínio sobre as coisas que eram do outro, sobre as experiências que eram do outro, as posses que eram do outro. Essa é a ideia do equilíbrio. E nós vamos conhecer isso melhor olhando para o livro especificamente. Então, mais uma vez, voltem à tela. O bem de Rubião era o mal de Sofia. O bem de Sofia era o mal de Rubião. Como é que a gente entende isto? Ora, Rubião queria Sofia. Isto era o bem dele. Sofia não queria Rubião. Isso era o mal dela. Por outro lado, o bem de Sofia era o mal de Rubião. Evidentemente, o bem de Sofia era não ter Rubião. Isso era o bem para ela. E, entretanto, isso era o mal para Rubião. Isso é o equilíbrio. O equilíbrio está em existir esse lado de o bem e o mal. Haveria desequilíbrio se o bem de Rubião fosse o bem de Sofia. Ou seja, se Rubião, querendo Sofia, tivesse a retribuição desse querer, haveria o desequilíbrio. É muito doida essa filosofia, né? Muito diferente do que a gente possa esperar. Mas seria interessante a gente conhecer essa filosofia nas próprias palavras do narrador. Ou melhor, não do narrador, do filósofo Quincas Borba, no comecinho da história, quando ele relata para o seu amigo Rubião o que ele pensa, como ele vê sua filosofia. Me acompanhe. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. Há vida. Porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outras vertentes, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, neste caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória. Os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a se dar, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Veja, ao vencedor as batatas por quê? Porque aquela tribo que lutou, que venceu, que destruiu a outra, ficou com todas as batatas, sobreviveu. Se as duas dividissem as batatas, as duas tribos morreriam. Esse é o pensamento da filosofia. Filosofia de Quincas Borba, evidentemente. Tá? Filosofia, aliás, que já vem explicitada num livro anterior a esse, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde já aparece o personagem Quincas Borba defendendo sua filosofia, expondo sua filosofia, naquele momento não ao Rubião, mas ao Brás Cubas, naquela obra então. Mas continuemos. Na continuidade, nós vamos entrar direto na obra. E ao entrarmos na obra, vamos começar a conhecer as personagens deste livro. Me acompanhe. Como disse, temos dois Quincas Borba.
o Quincas Borba filósofo, louco e rico, e o Quincas Borba cão do filósofo. Temos o Rubião, que é o herdeiro do filósofo, é um indivíduo ingênuo que acaba louco no final da história. Temos Cristiano Palha, que é um negociante esperto, é o chamado novo rico, aquele indivíduo que enriqueceu recentemente e rapidamente. Sofia, esposa de Palha, uma mulher burguesa com sonhos aristocratas, gosta de aparecer socialmente. Major Siqueira é o famoso cacete, o indivíduo chato, o indivíduo falador, o indivíduo que não dá oportunidade a ninguém. A dona Tonica, que é uma solteirona, na realidade filha de Siqueira. O Freitas, que é um parasita social. Na realidade, Freitas representa nessa obra os muitos parasitas sociais, que são aqueles indivíduos que vivem às custas de outros. Neste livro, especificamente, às custas de Rubião, o herdeiro ingênuo. Dr. Camacho é um jornalista interesseiro. Se aproxima de Rubião para aproveitar-se da fortuna dele. Carlos Maria é um jovem vaidoso e egoísta. Maria Benedita é uma jovem caipira que se modifica na cidade, acaba se casando com Carlos Maria. Dona Fernanda é uma figura estranha nessa obra porque é uma mulher caridosa e benemérita, ajuda os outros, faz benefício aos outros. É estranho uma personagem tão boa no meio de tantos canalhas. E o Dr. Teófilo, marido de Dona Fernanda, é um político trabalhador, tem o defeito de ser ambicioso, embora a sua ambição não seja uma ambição egoísta. Ele pretende o cargo de ministro, não apenas por um pleiteamento pessoal, um prazer pessoal. Ele quer esse cargo porque ele é suficientemente capaz de fazer esse cargo funcionar. Ele é o famoso bom político, mas exatamente por ser bom, ele não recebe as oportunidades adequadas para realizar aquilo que ele é capaz de fazer. O que cabe nesse momento é perceber como Machado de Assis é crítico, é irônico, né? Ao colocar um personagem que é bom, mas que não consegue realizar o seu objetivo, a sua meta, né? Como quem diz assim, entre os políticos, aqueles que se dão bem são os mais safados, os mais pilantras, os mais interesseiros, e não aqueles que seriam os mais adequados à administração pública. Mas eu creio que finalmente chegou o momento de a gente conhecer melhor a obra e conhecê-la pelo lado de dentro, conhecê-la por aspectos ainda de seus personagens e logo depois pelo resumo da história. Um detalhezinho sobre personagens ainda, veja cá. O autor reutiliza personagens de outras obras. Eu acabo de dizer agora há pouco que Memórias Póstumas e Brás Cubas está presente no personagem Quincas Borba, né? E o próprio Brás Cubas. Brás Cubas também reaparece na obra Quincas Borba. Reaparece num momento muito fugaz, quando escreve um pequeno bilhete a Rubião, mas aparece também Brás Cubas na obra Quincas Borba. Tá? Este fato, ou seja, o fato de reutilizar personagens, ocorre em outras obras de Machado de Assis. Um exemplo típico é o personagem Aires, que aparece em Esaú e Jacó e depois vai reaparecer em Memorial de Aires, como o próprio nome da obra sugere. Mas, como eu disse, vamos ao resumo da história. Vamos conhecer a cronologia da história. Isso é, eu estou apresentando a sequência do livro pela sequência de tempo e não pela sequência de narração. Ok? Começa assim. Rubião, após a morte do amigo Quincas Borba, de quem cuidara na doença, herda-lhe a imensa fortuna, desde que cuide do cão homônimo do filósofo. Isso tudo ocorre em Barbacena, Minas Gerais. Rápido comentário. O Quincas, no leito de doente, vai contar ao Rubião, seu amigo, que abandonou sua profissão de professor para cuidar do amigo, né? Vai contar a ele sua filosofia. Logo depois que ele faz isso, passam-se uns dias, ele abandona a casa, vai embora, vai para o Rio de Janeiro. E o Quincas morre no Rio de Janeiro. O Rubião só vai saber disso através dos jornais e depois através de um bilhete que lhe chega do Brás Cubas contando da morte do amigo Quincas Borba. E também diz que haverá um benefício de herança. E essa herança acaba vindo. Rubião jamais imaginaria que seria o herdeiro universal de Quincas Borba, com a condição de que cuidasse do cão, também chamado Quincas Borba. Ok? Vamos à sequência. Rubião, para usufruir da riqueza, vai ao Rio de Janeiro, tomar posse da fortuna. Na viagem conhece Palha e Sofia, aos quais ingenuamente conta sua sorte. Sujeitinho ingênuo, só. Ingênuo e inocente. Pior, egocêntrico.
ingênuo, inocente e egocêntrico. Esse Rubião é um paspalho, onde já se viu o indivíduo chegar e contar para alguém que não conhece no trem as suas particularidades. Tem que ser muito pirado, muito louco, muito inocente, mas muito vaidoso também. É aquela mania de querer mostrar, eu sei, eu posso, eu tenho. É a ideia de posse. O indivíduo nunca teve nada, agora tem alguma coisa e quer mostrar para todo mundo que tem. Cabeça oca. Naturalmente, tornam-se amigos. Rubião, quando chega ao Rio, vive em seu palacete em Botafogo e está interessado na mulher de palha que conheceu lá no trem, né, a Sofia. Este é o palha, usa a mulher para manter Rubião perto e assim explorar sua riqueza. O palha é muito esperto, muito vivo, ele vai fazer esse jogo de usar Sofia para manter o Rubião por perto. Ele percebe que Rubião é o famoso pato, né? Tem que depenar esse pato. Voltemos à tela. A ingenuidade de Rubião faz-se aproximar em muitos amigos, e aqui amigos entre aspas mesmo, né? Que lhe frequentam a casa, tomam dinheiro emprestado, fumam seus charutos caros, vivem às custas dele. O mineiro não se dá conta disso. Se sente muito bem, aliás, tendo esses amigos em torno de si. Entre os comensais, né, aqueles que comem habitualmente em sua casa, está Freitas, que simboliza então todos esses parasitas. E assim se passa algum tempo na nossa história. Ao olhar para o cão, que acompanha naturalmente Rubião, sem o cão Rubião não teria fortuna, Rubião sempre pensa no amigo Quincas. E mais do que pensa no amigo Quincas, Rubião olha para aquele cão e começa a ver no cão o próprio Quincas. Ele começa a acreditar que a alma de Quincas está presente ali naquele cãozinho, que também se chama Quincas. Portanto, a presença de Quincas se mantém. Lembrem, Rubião é o herdeiro de Quincas, então a presença de Quincas se mantém na riqueza e se mantém no cão. E começa a se revelar na ingenuidade de Rubião, porque Rubião é tão ingênuo quanto o próprio Quincas era. Diferentes ambos, um filósofo, outro professor, mas semelhantes nesse ar ingênuo diante da vida. Voltemos à tela e vamos dar um passo adiante. Numa noite de luar, na casa de palha, no jardim, Rubião declarou-se a Sofia de modo apaixonado. Mas foram interrompidos pelo falador Major Siqueira, cuja filha quarentona estava na casa à espera de conquistar Rubião. É bom que se diga que a filha era a Tonica, né? A dona Tonica, que estava doida para arranjar um marido. 39 anos tinha ela nessa época. E quando soube que havia um solteirão rico, Rubião, vindo de Minas, foi logo esfregando as mãos, né? Naquela expectativa de agora eu arranjo um marido. Mas Rubião estava interessado em Sofia, acabara de se declarar a ela. Né? Ela que recebeu constrangida essa declaração embaixo da lua, no jardim de sua própria casa. Mas voltemos à tela e vamos ver o que acontece. Mais tarde, Sofia relata o fato ao marido, que a enrola a mulher, pois não queria afastar-se da mina de ouro, riqueza, que era Rubião. Mas este, Rubião, pensando no que dissera a Sofia, por vergonha, afastou-se da casa do palha, a quem considerava amigo. Isso é importante, né? Porque ele considerava o palha amigo, então ele não vai querer ofender o palha. Ele se dá conta de que ele fez uma declaração inoportuna. Mas quem é que pode segurar a paixão, o desejo, a vontade? Ainda mais de um homem que recentemente ficou rico e que de repente parece que tem o mundo em suas mãos. Por que não a mulher do amigo? Mas voltemos e vamos dar um passo adiante. Nesse ínterim, quer dizer, nesse espaço de tempo em que Rubião ficou afastado da casa do palha, Rubião conheceu o Dr. Camacho, jornalista, outro que se aproxima para explorá-lo. Palha vem visitá-lo. No dia seguinte a essa visita de palha, Rubião salva uma criança de um acidente e vira notícia no jornal do Camacho. Rubião gosta e acaba investindo no jornal. Veja como Camacho manipula as coisas, né? Quando ele soube que Rubião havia feito um pequeno fato de salvar uma criança da frente de uma carroça, ele faz disso uma notícia importante no jornal.
O Rubião até estranhou aquela notícia no jornal, mas quando ele se viu ali, percebeu sua presença no jornal, ele se sentiu todo cheio de si. Tão cheio de si que foi envolvido pelo Camacho e começou a investir, a pôr dinheiro no jornal falido do Camacho. Camacho é um homem muito vivo. Voltemos à tela. A convite de Sofia, Rubião volta a frequentar a casa de palha. Interessante, né? A convite de Sofia. Sofia tinha sido o motivo daquela cantada. Rubião se afastou porque achou que tinha agido demais, né? Tinha falado demais. E é a própria Sofia que convida Rubião a voltar. O que isso sugere, hein? Sofia convida Rubião a voltar. Rubião fica pensando, provavelmente ela gostou, né? Bom, lá na casa de Sofia, ou de palha, né, dos dois, Rubião conhece Maria Benedita, prima de Sofia, a quem esta Sofia, né, dá tratos de vida na corte. Então Sofia cuida dessa nova moça, Maria Benedita, que é uma sertanejazinha, e dá uns tratos nela para ela ficar uma moça mais adequada à vida na cidade. Lá também encontra Carlos Maria, a quem já conhece da própria casa. Carlos Maria já frequentou a casa de Rubião anteriormente. Palha e Rubião ficam sócios. Nessa altura, quando eles ficam sócios, naturalmente que o Palha tem um interesse no dinheiro do Rubião. Mais ainda, Palha se muda para o Flamengo e deseja casar Maria Benedita com Rubião. Palha. De palha não tem coisa nenhuma. É muito vivo esse indivíduo. Imagina, casar Maria Benedita com Rubião. Primeiro já fez Rubião seu sócio. Agora vai querer casar com alguém da família. Claro, quer juntar toda a fortuna dentro de casa. Muito esperto esse indivíduo. E Rubião o contrário disso. Cabeça oca. Onde já se viu. Rubião é aquele típico homem que nasce, cresce e fica bobo. Nunca chega na etapa final, que é o casa, né? Fica bisbilhotando a vida de Sofia, querendo Sofia, mas nunca indo além do fica bobo. E nesse fica bobo é o Palha que o explora. Tem que ser muito bobo mesmo. Nessa época naturalmente em que Palha vai morar no Flamengo. Nessa época, num baile, Carlos Maria se insinua para Sofia. Lembre, Carlos Maria é um jovem muito egoísta, muito bonito e que se acha o centro do mundo. Ele vai se insinuar para Sofia no baile, vai fazer umas declarações bonitas a ela, vai dizer algumas coisas elegantes para ela e esta gosta. Sofia fica feliz com o que ouve, mas disfarça para ninguém perceber. Carlos não persiste, não insiste nos dias seguintes. Ela se frustra. Safada, muito safada essa mulher. Primeiro, quando o Rubião a cantou, ela vai e conta pro marido. Agora que é o Carlos Maria, não conta para ninguém. É muito sem vergonha essa mulher, onde já se viu, né? Depois dizem que ela é honesta. A honestidade se mede exatamente em cima do interesse dela. Honesta coisa nenhuma, ela é interesseira. O Rubião não interessava, contou para o marido. O Carlos Maria interessa. Nessa altura da história, Freitas, o amigo parasita, adoece e acaba morrendo. O Rubião foi bastante gentil com a mãe do amigo, deixando um belo dinheiro para cuidar do funeral, né? Chega a comparecer nesse funeral, acompanha o funeral e vira uma figura assim importante nesse momento e se sente bastante importante também nesse momento. Mas Rubião acaba desconfiando que Carlos Maria e Sofia têm um caso e ele sente ciúmes. Por que Rubião percebe isso? Por causa do baile. O Rubião estava tão interessado em Sofia que ele acompanha Sofia pelas danças de salão e percebeu um certo rubor nas faces de Sofia quando o Carlos lhe dizia alguma coisa que ele, Rubião, não ouvia, mas ele imaginava o que pudesse ser. Então ele vai sentir esse ciúme, ele vai se sentir meio oprimido por essa situação. Mas vamos adiante, tem mais. Esse ciúme inteiro parece confirmar-se
com uma carta dela, Sofia, a Carlos, que cai nas mãos de Rubião. Aliás, cai nas mãos de Rubião não é bem o caso, ela cai no jardim da casa de Rubião, né? E Rubião acaba encontrando essa carta. O que fez o Rubião? Chegou alguns dias depois, né? Lutou entre abrir e não abrir a carta, e uns dias depois jogou na cara dela a traição. Rubião se sentiu traído, imaginando que Sofia tivesse realmente um caso com Carlos. Jogou então na cara dela a traição e ficou meses sem comparecer à casa de Sofia. Olha a reação dele, né? Sofia, que por essa época, com algumas amigas ricas, coletava dinheiro para pobres de Alagoas. Isso também é interessante. Sofia queria mudar de grupo social. Ela estava rapidamente enriquecendo através das jogadas do Palha, que fez uma sociedade com o Rubião e que crescia rapidamente. Saiu de Santa Teresa, foi morar no Flamengo, o que significa ascensão social. Então, o papel de Sofia nesse momento é aproximar-se de gente mais rica e fazer uma ação de caridade para dizer que tem posses, que pensa nos pobres, né? Tudo um jogo de aparências. Então ela vai fazer essa arrecadação com algumas amigas ricas para enviar para presumivelmente Alagoas, para a gente que está sofrendo uma epidemia. Mas tem mais. Apesar das circunstâncias, que circunstâncias? O Rubião estava afastado da casa de Palha e Sofia, né? Então, apesar das circunstâncias, alguns meses depois, Rubião doou 5 contos de réis para a causa. Aliás, esbanjava dinheiro à toa. Palha, que lhe administrava as posses, alertou-o, mas não havia jeito. E aumentaram as despesas quando Camacho quis lançá-lo a deputado. Meses depois, no aniversário de Sofia, mandou-lhe rica joia e voltou à casa dela. Segundas intenções. Claro que há segundas intenções nisso. Onde já se viu? Palha quer que Rubião gaste apenas com ele e não com os amigos. Evidente. Mas também tem aquela coisa, vem fácil, vai fácil, né? Rubião ganhou que esse dinheirão todo veio de uma herança, veio fácil, vai fácil, né? Agora, o Palha é muito safado. Imagina só, quando ele teve que reprimir, não é bem a palavra, né? Quando ele deu aquela chamada de atenção no Rubião para não gastar, ele não fez a mesma coisa quando se tratava de Sofia. Quando o Rubião foi comprar um presente para Sofia, ele não deu a mínima importância, podia gastar o quanto quisesse. Palha é safado, é vivo, é espertalhão. Então Rubião voltou à casa dela, à casa de Sofia, né, depois de todos esses meses, e lá na casa de Sofia, ele soube que Carlos Maria e Maria Benedita se casariam em breve. Mas mais que isso, ele soube também, né, que a carta endereçada a Carlos Maria, aquela carta que motivou a separação dele por meses da família de Palha e de Sofia, não era uma carta de amor, mas pedindo a contribuição de Carlos Maria, né, Carlos Maria, para a campanha dos pobres de Alagoas. Então ficava aqui esclarecido esse episódio da carta, né? E na continuação, Carlos Maria e Maria Benedita casaram e foram passear na Europa sua lua de mel. Esse casamento, entretanto, ele se deu por influência de uma nova amiga de Sofia, uma tal de Dona Fernanda, esposa de um político influente chamado Dr. Teófilo. Essa Dona Fernanda era conhecida por suas ações caridosas, né? Aqui é interessante, né? A Dona Fernanda foi exatamente uma dessas mulheres ricas, influentes, de quem a Sofia se aproximou para fazer aquela campanha das Alagoas, né, de arrecadar dinheiro. E essa Dona Fernanda realmente era uma mulher caridosa, era uma boa pessoa, né? E ela vai aproximar então Carlos Maria e Maria Benedita, porque ela se aproximou de Sofia, viu os dois ali, entendeu a possibilidade de juntar os dois e acabou fazendo esse casamento acontecer, né? Voltemos à tela. Nessa altura da história, Major Siqueira e Dona Tonica eram agora desprezados por Sofia por serem pobres perto de Palha. Está aqui uma outra coisa interessante, né? À medida que Sofia se aproxima de pessoas ricas, se afasta dos antigos amigos que não eram assim tão importantes. Olha o jogo de interesse que existe na busca de amizades dessa mulher. É uma mulher interesseira, com absoluta certeza. Mas, voltando para a sequência da história,
Rubião se insinua outra vez para Sofia, que após perder as chances de um amor clandestino com Carlos Maria, lembrar que o Carlos Maria tinha dado aquela cantada e não persistiu, até imagina-se num passeio a cavalo pela Tijuca com Rubião e sonha receber um beijo na nuca. Mas Sofia não cede e na realidade sente nojo de Rubião. Quem não tem cão, caça com gato. Sempre foi assim. Imagina, né? Ela não conseguiu o Carlos Maria, agora se contenta com o Rubião, fica sonhando com o Rubião. Beijinho na nuca, imaginando-se andar a cavalo. Muito da safada, ela estava doida para ter um caso. Faltou o homem certo. Se o Carlos tivesse tentado um pouco mais, ela topava. Com o Rubião, se o Rubião fosse um pouquinho mais esperto, menos ingênuo, ela topava também. Essa mulher é pilantra. Ela não tinha cão, mas Rubião tinha. Aliás, um cão chamado Quincas Borba. E esse cãozinho era uma loucura na vida do Quincas Borba. Aliás, na vida do Rubião. Por quê? Porque Rubião olhava para o cachorro e via o amigo filósofo morto, aliás, vivo no cachorro. Às vezes, por raiva ou por qualquer motivo, dava um pontapé naquele cachorro. Logo depois se arrependia, acariciava a cabecinha do cachorro. Quer dizer, uma relação meio doentia com esse animal. E por falar em reação meio doentia ou relação doente, Rubião, nessa época da história, começa a mostrar outros sinais dos seus equívocos mentais. Vamos ver como é que isso acontece. Rubião corta as longas barbas e deixa um bigode à moda de Luiz Napoleão. Isso surpreende a todos. Nessa época começam a se tornar visíveis os sinais de loucura de Rubião. Mais que isso, Rubião pensa ser em suas alucinações o imperador francês e imagina que Sofia seja sua amante Eugênia. Às vezes são, às vezes louco. Um dia entra na carruagem com Sofia e ali faz uma intensa declaração falando como se fosse Napoleão a sua amante. Sofia fica assustada, mas depois que ele sai, devaneia com as palavras belas de paixão que ele dissera. Contradições humanas, né? Quando está perto, despreza. Quando está longe, quer. É exatamente isso que é a Sofia. Esse jogo de gato e rato que ela faz com o Rubião, né? Toda vez que o Rubião está pertinho dela, ela chuta o Rubião para escanteio. Quando o Rubião se afasta, ela fica sonhando com as coisas bonitas que ele disse, com as imagens com as quais ela sonha. O Rubião é uma fantasia para ela apenas. Uma fantasia que ela nunca vai conseguir realizar, porque ela não tem coragem o suficiente para enfrentar o Rubião de fato, para aceitar o Rubião de fato. O Rubião mexe com ela, mas ela é fraca, ou medrosa, ou safada mesmo. Nessa altura, Palha já havia desfeito a sociedade com Rubião, pois sabia que viriam bons lucros e não queria dividi-los. Aí fica bem explícita, bem clara todas as intenções, ou bem claras, né, todas as intenções do Palha, que com certeza estava associado a Sofia, embora essa associação seja uma associação tácita, uma associação de um casal que sabe o que está fazendo. Ele, Palha, permitindo que Sofia se aproximasse do Rubião, permitindo que o Rubião sentisse algum desejo, quem sabe, de um dia realizar numa relação de amante com Sofia. Ele sabia que ele estava dando essa oportunidade, mas ele também conhecia a mulher e sabia que a mulher tinha um interesse muito maior na riqueza de Rubião do que no próprio Rubião. Então, fica agora patente com o desfazer dessa sociedade, né, pelas perspectivas de lucro, o que o Palha de fato queria, né, explorar o Rubião. Nunca foi amigo de fato do Rubião. Né? Mas na sequência, veja o que acontece. Meses depois, riam das loucuras de Rubião, que aconteciam sempre com mais frequência. Somente Dona Fernanda se propôs a tratá-lo. Dona Fernanda, aquela mulher caridosa, né, que se aproximou dessa família e agora do Rubião também, e quer tratá-lo, vendo que ele estava bastante louco. Nesse tempo, voltaram da Europa Carlos Maria e Maria Benedita, esta grávida. Acaba nascendo a criança e tal, toda a felicidade de Maria Benedita. Carlos Maria, nessa época, continua se mostrando aquele ser egoísta e vaidoso. Ele se sente bem porque ele se sente adorado por Maria Benedita.
Mas, finalmente, Palha põe Rubião numa casa simples, isolada, para ser tratado. Lembrar, Rubião está enlouquecendo muito rapidamente, está perdendo cada vez mais a noção da realidade, e cada vez mais ele é o imperador francês nos seus devaneios. E Palha, finalmente, então, vai colocá-lo numa casa simples, isolado dos demais, para tratá-lo. Como é que vai ser esse tratamento? Então, nessa altura, já dá para dizer que Rubião tinha pouca coisa. E nem reclamou de ser transferido do seu palacete de Botafogo para aquela casinha mais simples. Quem reclamou foram as pessoas que viviam com ele, que comiam a comida dele, enfim, que praticamente moravam com ele já. Quem vai cuidar de Rubião é o Dr. Falcão, esse doutor que cuida dele. Rubião, ainda em alguns momentos de lucidez, fazia visitas aos antigos amigos, mas ninguém mais queria saber dele. Então Rubião vai sendo cada vez mais descartado, cada vez mais abandonado, mercê da sua loucura. Virou até motivo de chacota pública. Às vezes andando pela rua, um grupo de crianças que seguia atrás dele, dizendo, olha o gira, o maluco, o biruta, o louco, né? E, inclusive tem uma cena bonita quando ele passa na frente da casa daquele menino que ele salvou uma vez de um acidente, né? O próprio menino está correndo atrás dele, chamando-o de gira agora, né? E quando o pai do menino vê o menino correndo atrás do agora louco e anti-salvador, o pai, com um certo medo, com uma certa angústia de quem sabe esse filho venha a sofrer as consequências disso, tira o filho daquela correria atrás do louco pelas ruas e fica pensando, nossa, o que será? Que pena, que dó, né? Aquela sensação normal nessa situação. Mas continuemos com a história. Vamos ver o que acontece na sequência. Por insistência de Dona Fernanda, lembrem, a mulher caridosa, Rubião foi internado. Dr. Falcão acreditava que Rubião se curaria em poucos meses. Palha levantou as posses dele no caso de Rubião. Tinha 3 contos e 200 ainda. 3 contos e 200 era o valor de um presente que ele costumava dar para a mulher do Palha. Quer dizer, ele tinha pouco dinheiro ainda. Meses depois, já falando com normalidade, Rubião pediu a Palha, quando o Palha foi visitá-lo no hospital, que o libertasse dali. E também pediu dinheiro. Palha deu dinheiro para Rubião. 3 dias depois, Rubião fugiu. E aí virou um corre-corre. Ele fugiu, as pessoas ficaram, poxa, para onde que ele foi? Para onde que ele não foi? O que que aconteceu? O que que não aconteceu? Mas ninguém tem notícias de Rubião. Por quê? Voltemos à tela. Apareceu em Barbacena, com o seu cão Quincas Borba. Sem dinheiro, sem agasalho, sem onde ficar. Abaixo de chuva, inclusive. Acabou acolhido pela comadre. Essa comadre é uma figura que aparece bem no comecinho da história, uma figura totalmente secundária no enredo, mas que no final, pessoa simples, vai acolher o antigo compadre, o antigo amigo Rubião. Na cama, com febre, muita febre, dizia Rubião, ao vencedor as batatas, que era a base da filosofia do amigo, né? E ao repetir essa frase, assim alucinado, acaba provando que nunca entendeu a tese de Quincas Borba. Morreu dizendo, né? Guardem a minha coroa, como se fosse de fato o imperador Luís Napoleão, quer dizer, completamente louco. Né? O cachorro Quincas Borba morreu ganindo 3 dias depois. E assim, veja você, termina essa linda, essa interessante história. É isso. Eliminar as máscaras. É isso que Machado de Assis fez nesse livro. Pôs a nu o comportamento burguês. Veja, fez humor. Fez humor, exatamente isso que ele fez. Humor é desmascarar a mentira. Como dizia Ziraldo muito bem. Machado de Assis, nessa obra, vai tirar a máscara do comportamento burguês, o jogo interesseiro, o comportamento mesquinho do homem, a busca desesperada pela posse. Vai desmascarar também aquela aparência de que todos os seres humanos vivem bem, felizes, honestos. Ninguém é honesto, ninguém é tão inocente assim nessa obra. Até Rubião, que foi a vítima de tudo isso, era um indivíduo vaidoso, era um indivíduo que tinha o seu egoísmo, era um indivíduo que via pequeno demais. Né? E um indivíduo que foi vítima de uma filosofia que nunca compreendeu. Afinal de contas, morreu dizendo ao vencedor as batatas.